Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Vou estar gravando aqui a aula de revisão de matemática sobre situações problema, para quem não conseguiu assistir a aula de maneira síncrona, certo? Bom, a adição, ela é a operação matemática que dá aquela ideia de juntar, agrupar, unir. E os termos da adição, aqueles que fazem parte dela, são: os números que são somados são chamados de parcela. E a soma ou total é o resultado dessa adição. Vamos treinar como utilizar a adição nos problemas matemáticos? Vem comigo. Problema 1. Marcos tem 105 bolinhas de gude. Fernando tem 35 a mais que Marcos e Pedro tem 234 bolinhas de gude. Quantas bolinhas os três têm ao todo? Vamos lembrar, pessoal, das perguntinhas que devem ser feitas na hora de resolver um problema. Quais são elas? Sobre o que é o problema, quais informações ele me dá, o que ele me pede e qual operação eu vou utilizar. A primeira coisa é sobre o que esse problema me fala. Esse problema ele me fala sobre as bolinhas de gude desses três meninos. Quais as informações que ele me dá? Que Marcos, deixa eu escrever melhor aqui, que Marcos tem 105 bolinhas, que Fernando tem 35 a mais que Marcos e que Pedro tem 234 bolinhas. O que esse problema me pede? Quantas bolinhas os três têm ao todo? Qual é a operação que eu vou utilizar? Alguém sabe? Se o meu problema ele me pede o todo, então ele quer um total. Qual é a operação que a gente consegue encontrar o total? Isso mesmo, a adição. Para que a gente possa fazer o total das três, a gente precisa descobrir quantas bolinhas cada um tem. Marcos tem quantas bolinhas? Vou escrever aqui, Marcos. Ele tem 105 bolinhas, não é isso? E Fernando? Fernando, ele tem 35 a mais que Marcos, ou seja, ele tem 105 mais 35, não é isso? É só a gente somar. 5 mais 5, 10, vai 1. 1 mais 0, 1, mais 3, 4. E esse 1, como não tem com quem somar, baixa. Então, Fernando tem 140 bolinhas. Pedro, vou colocar aqui, Pedro tem 234. Agora que eu já tenho o valor de quantas bolinhas cada um tem, é só somar, não é mesmo? Vamos comigo. 5 mais 0, 5. 5 mais 4, 9. Muito bem. 0 mais 4, 4. 4 mais 3, isso mesmo, 7. Vamos somar? 1 mais 1, 2, mais 2, 4. Isso quer dizer, então, que os três, Marcos, Fernando e Pedro, têm juntos 479 bolinhas de gude. Todo mundo entendeu? Vamos ao próximo problema. Vamos ler juntinhos. Um verdureiro vendeu 380 alfaces em um dia.
No dia seguinte, ele vendeu 495. Durante esses dias, quantos pés de alface ele vendeu? Sugiro você pausar esse vídeo nesse momento e tentar responder. E aí, pausou o vídeo? Conseguiu responder? Vamos ver se a resposta que você tentou é a correta. Primeira coisa, a gente tem que pensar sobre o que é esse problema. Sobre o que é? Sobre as verduras, no caso os alfaces, que este verdureiro vendeu. Quais são as informações que o problema me dá? Que no primeiro dia ele vendeu 380 alfaces e que no dia seguinte ele vendeu 495. O que ele me pede? Ele quer saber quanto de alface ele vendeu durante os 2 dias. Ou seja, ele quer um total, ele quer uma soma. Então, a gente vai utilizar a adição. Muito bem. 380 mais 495. Muito bem, galerinha. 0 mais 5. 5. 8 mais 9. Isso mesmo, 17. Vai 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 4, 8. Muito bem. E aí, você acertou? Durante esses 2 dias, o verdureiro vendeu 875 pés de alface. Se não acertou, não tem problema. É só revisar mais uma vez. Vamos ao próximo problema? Tente ler comigo. Marcelo estava lendo um livro e foi conhecer a biografia da autora. E descobriu que a autora nasceu em 1918 e morreu com 69 anos de idade. Marcela ficou curiosa em que ano a autora morreu. E então, pessoal, vamos ajudar a Marcela? Quais informações que ele me dá? Que a autora nasceu em 1918 e que morreu com 69 anos de idade. Para descobrir o ano que a autora morreu, o que a gente tem que fazer? Somar esses dois, né? Porque o ano que ela morreu foi 69 anos depois de 1918. Vamos pegar 1918 mais 69. 8 mais 9 dá quanto? Isso mesmo, 17. 7 aqui vai 1. 1 mais 1. 2 mais 6, 8. O 9 não tem com quem somar, baixa. O 1 não tem com quem somar, baixa. Então, o ano que a autora morreu é 1987. Todo mundo conseguiu compreender? Muito bem. Agora que já vencemos a adição, vamos aprender um pouco mais sobre a subtração. A subtração é a operação matemática que a gente usa para diminuir, tirar, obter a diferença entre os números. Então, sempre que a continha, o problema matemático, tiver a ideia de diminuir, de tirar, de fazer a diferença de menos, a gente utiliza a subtração. Aqui, a gente tem as partes da subtração. O de cima sempre vai ser o minuendo, o de baixo subtraindo, e esse resultado será o resto. Vamos treinar? Da mesma forma como a gente treinou a adição, a gente vai treinar a subtração. Vamos aqui ler o problema comigo. Um
vendedor de picolé saiu de casa com 450 picolés em seu carrinho. No fim do dia, ele voltou para casa com 80 picolés. Quantos picolés ele conseguiu vender? E então, utilizando aquelas perguntinhas, o que é que a gente vai imaginar? Que esse problema é sobre um vendedor de picolé, né? Quais informações que ele me dá? Que ele saiu com 450 picolés e que ele voltou com 80 picolés. O que ele me pede para descobrir? Quantos picolés ele conseguiu vender? Então, o que é que ele quer saber? Isso mesmo, a diferença. Para descobrir a diferença entre esses dois números, eu tenho que fazer o quê? Subtrair 450 menos 80. E uma coisa muito importante na subtração é que você deve sempre colocar o maior em cima, ok? Então, sempre o 450 vai ficar maior que o 8. 80, no caso. Vamos lá subtrair? 0 menos 0, 0. 8, dá para tirar de 5? Não, galerinha. O que é que eu vou fazer? Vou pedir emprestado. Aqui do 4. Pedi emprestado do 4, veio para cá 1. E o 4 ficou um 3. Beleza? 8 para 15, dá quanto? 7, não é? E esse 3 não tem com quem somar, vem aqui para baixo. Então, o vendedor de picolés vendeu 370 picolés. Todo mundo compreendeu? Se não tiver compreendido, volta um pouquinho do vídeo e assiste novamente, ok? Vamos ao próximo. No sítio do tio Cardoso tem 150 de galinhas. Esta semana ele vendeu 63 galinhas. Quantas galinhas ele ainda tem? Sugiro que você pause o vídeo e tente responder esse problema. E aí, você conseguiu resolver? Vamos conferir. Primeira coisa sobre o que fala esse problema? Sobre as galinhas do tio Cardoso. Quais são as informações que ele me dá? Que ele tinha 150 de galinhas e que ele vendeu 63. O que é que ele me pede? Quantas galinhas o tio Cardoso ainda tem? Como que eu vou fazer isso? Subtraindo, muito bem. Primeiro, eu tenho que descobrir quanto é 150. Uma centena é 100, não é? Portanto, meia vai ser 50. Se ele tem 150, 150. Concorda comigo? Menos 63. Vamos resolver? 3 para 0 não dá. O que é que eu tenho que fazer? Pedir emprestado do vizinho. O 5 fica 4 e vem 1 para cá. 3 para 10. Quanto que é? Isso mesmo, 7. 6 para 4. Também não dá. O que eu vou fazer? Pedir emprestado do vizinho. O 1 vem para cá e fica 0. 6 para 14. Quanto que é? 8. Muito bem. Então, quantas galinhas o tio Cardoso ainda tem? 87 galinhas. Vamos ao próximo slide. Uma loja de roupa comprou 520 peças de roupa. 60 vieram com defeito. Quantas peças de roupas vieram perfeitas? Então, pessoal, quais são as informações que ele me dá? O problema é sobre a loja e as roupas que vieram com defeito.
Qual a informação que ele me dá? Que ele comprou 420 peças e que 60 vieram com defeitos. E ele quer saber o quê? Quantas vieram perfeitas? Para descobrir isso, eu quero saber a diferença. Então, eu vou utilizar a subtração. 520, maior sempre em cima, menos 60. 520 menos 60. 0 para 0, 0. 6 para 2, não dá. Peço um emprestado daqui. Fica 4, vem um para cá. 6 para 12, 6. Esse 4, como não tem como subtrair, baixa. Então, quantas peças de roupas vieram perfeitas? Isso mesmo, 460 peças. Todo mundo compreendeu? Muito bem.